Ouvindo a voz de Deus, livro de Êxodo, capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que se voltem, se acampe diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: eles estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Glorificar-me-ei em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Quando, pois, foi anunciado ao rei do Egito que o povo havia fugido, mudou-se o coração de Faraó e do seu servo contra o povo. E disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel saísse e deixasse de nos servir? Faraó aprontou seu carro e tomou consigo seu povo. Tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel, pois os filhos de Israel saíam afoitamente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de Faraó, seus cavaleiros e seu exército, os perseguiram e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. Pelo que tiveram muito medo, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcro no Egito, que de lá nos tiraste para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não é isto o que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A passagem pelo mar vermelho. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E glorificar-me-ei em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me tiver glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, se pôs atrás. Colocando-se entre o campo dos egípcios e o campo dos israelitas, assim havia nuvem e trevas, contudo aquela clareava a noite para Israel, e de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes qual muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os perseguiram, entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, olhou para o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Embaraçou-lhe as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente, de modo que os egípcios disseram: fujamos de diante de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Nisso o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem no mar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornando cobrir os carros e os cavaleiros,
Todo o exército de Faraó que atrás deles já havia entrado no mar, não ficou nem sequer um deles. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, as águas foram-lhe qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor naquele dia salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande obra que o Senhor operara contra os egípcios, pelo que o povo temeu ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima leitura devocional, tá bom?